Amém. Então é o seguinte, boa tarde para todo mundo, espero que vocês estejam bem. Nós, na verdade, nesses meses passou rapidinho, né? Junho e julho, a gente fez aulas práticas, né? Nós fizemos aquelas experimentações sonoras, mas antes nós falamos de experiência estética, não sei se vocês lembram. E falamos um pouco também sobre os períodos artísticos, uma aula anterior, né, lá no mês 4 e mês 5 a gente fez isso. No mês 4 e mês 5 a gente falou sobre alguma coisa de história da arte, muito pouquinho. Depois nós falamos sobre experiência estética. Depois nós fizemos algumas experiências sonoras, práticas, musicais, né? E hoje eu vou retornar um pouquinho a esse assunto, né, da importância da arte, onde ela existe, onde é que ela está. Eu selecionei duas páginas do nosso livro de história, História da Arte, para a gente poder lendo e vou comentando. Se vocês tiverem algum comentário para fazer ou alguma pergunta a fazer, é só abrir o microfone aí e fazer a pergunta, porque na hora que eu for aqui compartilhar o texto, eu não consigo visualizar nem chat, nem a lista também de vocês que estão aqui. Então, vamos ao texto de hoje. Preciso abrir aqui primeiro. Verifica aí também se está muito pequeno. Vou compartilhar e vê se está muito pequeno aí, por favor. Ou se dá para ver. Tá bom? Dá para ler? Alô? Dá para ler sim, professor. Beleza, então vamos lá. A pergunta é: a arte existe em qualquer lugar? Para você, onde é possível encontrar arte? Há lugares específicos para a arte? É bem provável que, ao se deparar com essa pergunta, você pense que a arte é encontrada em lugares como teatros, casas de espetáculos, cinemas, museus ou galerias de arte, não é mesmo? Mas você já notou que a arte pode estar em todo lugar? Além desses locais construídos com o objetivo de expor e divulgar a arte, podemos encontrá-la nos mais diversos lugares, como na decoração das casas, nos muros da cidade, em espetáculos realizados em espaços públicos, em festas tradicionais da cultura popular, na música que ouvimos, no carro ou no celular, nos vídeos a que assistimos na TV, no computador, etc. Atualmente vivemos rodeados por manifestações artísticas diversas. Mas será que sempre foi assim? Então aqui ele está, rapidinho, vou só para comentar, né? Ele está querendo chamar nossa atenção para uma coisa que nós já visitamos num texto, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente pode depois recuperar isso, o vídeo está gravado, quando nós falamos de períodos da história da arte, em alguns períodos, né? Daí ele está falando para a gente que em todo lugar, hoje, né, contemporaneamente, a gente consegue ver arte em tudo quanto é lugar, né? Em todos os espaços, né? Quando você vai se vestir, por exemplo, né? Você combina as coisas, né? Escolhe uma camisa com uma estampa legal, né? Mais bacana, né? Põe um brinco, né? Na verdade, isso aqui para mim não é corrente, mas ela parece uma corrente que compõe, fica bacana, né? Meu terço. Então você organiza esteticamente as coisas, né? E aí ele pergunta no final do parágrafo, pergunta, será que sempre foi dessa forma, né? Será que a arte se manifestava dessa maneira como nós vemos hoje? Então vamos ver o que ele nos diz na continuação do texto. Tem que aumentar sempre o texto, porque ele, toda vez que eu fecho, ele diminui. Espera aí. Aqui. Então ele diz aí: como vimos antigamente na cultura ocidental, a arte era entendida
como técnica e por isso começou a ser ensinada de pai para filho, ou das gerações mais velhas para as mais novas, em oficinas de arte. Já a divulgação das obras de arte ocorria em locais como templos, praças públicas e igrejas, e acontecia em momentos específicos, especiais, de modo a valorizar o poder dos nobres e das instituições religiosas. Manifestações artísticas, como os festejos populares, ocorriam paralelamente. Eram misturadas a práticas cotidianas e a momentos de trabalho, como as colheitas, por exemplo, mas não tinham o devido reconhecimento por parte da população, que detinha o poder. Dessa forma, começou a ocorrer a separação da produção e do ensino da arte da vida cotidiana para a vida acadêmica. Ele está chamando nossa atenção aqui para o período da história que nós vimos lá da Idade Média, na Idade Média, o Renascimento, né, onde a Idade Média especificamente, né, porque na Idade Média o artista não era considerado, né, e a obra de arte, de certa forma, ela era considerada como um veículo de transmissão de valores, né, sobretudo valores sacros, né, santos e sacros, né, valores cristãos, né, sobretudo na Europa. Então, é isso que ele está falando aqui, mas que isso é como se fosse uma separação, né? Na medida que o tempo vai passando, a arte vai se misturando com a vida, né? Nesse período que ele se referiu aqui, especificamente, ele não diz textualmente, né? Ele não explicita, né? Mas nós que já visitamos isso numa aula anterior, podemos identificar que ele está falando de um período da história, né, que se refere à Idade Média. Vamos voltar lá no texto. Então, aqui, ele parou aqui. Dessa forma, começou a ocorrer a separação da produção e do ensino de arte da vida cotidiana para a vida acadêmica. Aqui, ó, ele dá até um exemplo, vou diminuir aqui para vocês verem a tela aqui do Rafael. Rafael é um pintor barroco. Ver se dá para ver a tela. Essa tela é bem bonita. Dá uma olhadinha aí. Tem um comentário aqui embaixo falando aqui do lado. Vamos ver aqui, ó, peraí. Aqui. A quermesse, também conhecida como a Feira da Aldeia ou Danças dos Camponeses, de 1630 a 1638, é uma obra de Peter Paul Rubens, pintor nascido na antiga região da Antuérpia, hoje conhecida como Alemanha. Ela retrata um momento de festejo ligado ao cotidiano dos camponeses, olhos sobre madeira. Então, uma obra, a gente pode dizer, barroca. Aí ele vai aqui, ó, aí ele já, tá vendo como ele descreve aqui o período histórico aqui, ó. A partir da era moderna até meados do século XX, as manifestações artísticas passaram a se concentrar em determinados locais construídos especialmente para a sua divulgação. Foi nessa época que foram inaugurados os principais museus e teatros do mundo, como o Museu do Louvre, em Paris, e o Teatro Globe, em Londres. Deixa eu fechar aqui para abrir outra página para a gente continuar. Então, ele está aqui falando, né, de locais específicos onde acontecia, né, a arte, onde a arte era difundida, né? Nessa próxima página aqui, ele vai mostrar para a gente isso que ele falou. Chegou alguém? Peraí. Não. Achei que sim. Já vou compartilhar, só estou aumentando aqui a página. Então aqui, nessa página ele diz o seguinte, ó, o Museu do Louvre está aqui, ó, no cantinho aqui, esse é o Museu do Louvre. Com o passar do tempo,
Esses espaços foram se tornando cada vez mais elitistas e acentuaram a separação entre a arte que era exibida em galerias e museus e a arte que era realizada por pessoas que não frequentavam a academia. Aqui a distinção entre arte popular e arte erudita. A gente pode, né, identificar aqui nesse trecho aqui do texto que ele está falando para a gente, né? Existia aí, a gente começa, é o surgimento da distinção, né? A arte que era só admirada ou observada pela nobreza, né? Por isso é daí que vem essa coisa de que a arte é sofisticada e ela só pode só aquelas pessoas que têm um alto nível intelectual. Essa ideia vem desse período, né? Isso com o tempo se mostrou que não é verdade. A arte é para todo mundo, né? Então ele fala aqui, né, separação entre a arte que era exibida em galerias e museus e a arte que era realizada por pessoas que não frequentavam a academia. Em outras palavras, a construção de locais próprios para a divulgação da arte no contexto ocidental moderno tornou o acesso à arte mais difícil do que na Idade Média ou na Antiguidade. Olha que coisa curiosa, né? Por quê? Por que ele está fazendo essa afirmação? Sobretudo porque na Idade Média e na Antiguidade, a arte tinha outra função. Nós estudamos isso um pouquinho também, que não era uma função de entretenimento, né? A arte na Idade Média, a arte estava ligada à teologia, está ligada à difusão de valores, né? Valores da igreja, né? E na antiguidade, aquilo não era tido como arte propriamente dita, a não ser na Grécia. Mas na antiguidade, né? Era como se fosse um ritual, então estava misturado, né? Com arte, com religião, estava meio misturado. Nesse sentido, a arte passou a ser entendida como uma produção à parte da vida social cotidiana, com características de ser uma experiência individual de fruição. Nós falamos sobre isso quando a gente falou sobre experiência estética, né? Ou seja, o público passou a ser um espectador, um observador apartado da obra de arte. Então, sobretudo no romantismo, vocês vão estudar isso lá em literatura, né? Tem o eu lírico, tem o artista é considerado como um gênio. Então, quem faz arte é um camarada que é apartado, né? Ele é um sujeito diferente, né? As pessoas que só observam arte, elas não fica essa ideia de que elas não têm condição de fazer arte, né? Além disso, com o avanço do sistema capitalista, surgiu um novo mercado de arte, em que se comercializam obras de arte visuais, música, dança, teatro e artes audiovisuais. Foi inaugurado um sistema de circulação de arte em que as obras se transformam em mercadorias e são legitimadas pelos próprios espaços de divulgação, como os museus. Aqui nós estamos num período moderno já, mais contemporâneo, né? Em que a arte virou produto de consumo, né? Com essa visão de que o artista é o gênio, né? E que ainda está apartado, as pessoas, né? Elas precisam consumir arte. Tem essa divisão, né, bem clara entre o público e o artista, né? Que isso também vai ser subvertido, né? A arte moderna está nesse esquema aqui, né? Com o avanço do sistema capitalista. E a arte contemporânea, ela vai questionar justamente essa comercialização da arte. Vamos ver se não sei se ele vai falar disso mais na frente. Foi inaugurado um sistema de circulação de arte em que as obras se transformam em mercadorias e são legitimadas pelos próprios espaços de divulgação, como os museus. Por um lado, esse movimento fez com que os artistas passassem a viver da venda de suas obras, intermediada pelos comerciantes especializados na venda da arte. Por outro lado, restringiu o acesso à arte. Porém, aí agora ele vai fazer o contraponto. Desde meados do século XX, vem ocorrendo o processo de democratização do acesso à arte, fruto do questionamento de artistas em relação ao sistema de circulação social da arte, da participação do Estado e da sociedade civil no custeio das obras. Além disso, esse movimento também tem acontecido em razão do desenvolvimento das tecnologias de informação, comunicação e reprodução, aspectos que revolucionaram o modo como a arte circula socialmente. Esse movimento favorece uma relação de aproximação com as obras de arte, tornando-as cotidianas, corriqueiras e dessacralizadas. Olha a palavra que ele usa aqui, a última palavra, né? Não tem mais aquela aura em torno da arte, né? Que é só o artista, né? Todas as pessoas podem ter acesso, né?
você que está me ouvindo pode se transformar num artista, fazer a sua obra, né? É a democratização não só da arte, mas de fazer a arte, né? Vamos ver aqui no finalzinho dessa forma. Só para voltar um pouquinho, né? Usando a tecnologia, hoje, né, vocês aí que estão tendo acesso, vocês podem ir em sites de museu na Europa para poder ver as obras de arte. Você tem condições de ter contato, né? É uma coisa, hoje em dia, você tem acesso fácil. Dessa forma, diversos artistas e grupos passaram a criticar o sistema social, incluindo o sistema da circulação de arte, e a rever a separação construída entre arte erudita e arte popular. Acabei de falar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos um movimento artístico-cultural chamado Tropicália, na década de 60, que misturou tudo, pegou coisas da arte erudita e misturou com a arte popular e fez uma geleia geral. Além disso, passaram a intervir poeticamente no espaço público, rompendo com a concepção de um espaço delimitado para a arte e retomando o vínculo que há entre arte e cotidiano. Um bom exemplo disso são os grafites que a gente encontra na rua, né? Tem cada grafite bacana que a gente vê, né? Que tomou o caráter de arte, né? O que era uma simples pichação deixou de ser pichação e alçou o caráter de obra de arte mesmo, né? O grafite. Com essa ruptura, a arte deixou de se limitar ao círculo das casas de espetáculos, teatros, museus, galerias, começando a ocupar os espaços públicos, a fazer parte do cotidiano das pessoas e estabelecer relação diferente com o público, que deixou de ser um espectador passivo, né, e passou a contribuir com a produção artística. Portanto, nesta unidade, você vai ter contato com artistas que contestam os mecanismos de circulação da arte, que produzem obras que denunciam problemas sociais, que realizam suas manifestações artísticas em espaços públicos, que valorizam a cultura popular brasileira e que promovem a democratização da arte. Tudo isso a fim de perceber que a arte é, antes de tudo, uma forma de expressão que se pode dar de infinitas maneiras. Então, a aula de hoje, na verdade, era para a gente meio que retomar um pouquinho, né? A gente não vai se alongar muito hoje, para retomar um pouquinho aquelas primeiras aulas lá que nós falamos, se não me engano, na página 22, deixa eu ver aqui no livro, não sei se vocês, quem está aí hoje, se lembra dessa aula. Foi lá, logo no iníciozinho, eu falei sobre a construção do conceito de arte ao longo dos períodos artísticos, na Antiguidade Clássica, na Idade Média, na Era Moderna, na Idade Contemporânea e no século XX. Não sei se algum de vocês lembra, mas é para retomar um pouquinho essa periodização, né, da arte, didaticamente, né, só para a gente saber o que foi, em que período foi, porque nesse primeiro ano do ensino médio, a gente tem que ter essa fundamentação artística, né, essa relação, fazer essa pergunta, né? Sempre fazer essa pergunta, né? Para que serve a arte, né? Onde está a arte, né? Como a arte se dá, né? Como é que nós temos contato com ela e quais são as maneiras privilegiadas de nós termos contato com a arte? Nós também produzimos arte. Essas perguntas, né? Elas são para que nós façamos no primeiro ano e que a gente tente responder. A gente já fez isso de alguma forma teoricamente e na prática, né, com as nossas experiências sonoras. Fizemos isso na teoria? Pode falar. Professor, no texto você estava falando sobre... Ai, calma aí, deixa eu lembrar o que eu ia falar aqui. Queria uma pergunta aqui na minha cabeça, mas eu esqueci, calma. Beleza, Sobre os protestos no meio da arte. Teve aquele artista que colocou um mictório, não foi? Na galeria de arte? Porque ele queria fazer aquele protesto sobre que nem tudo que está na galeria de arte é arte, entendeu? Sobre que também tem arte fora disso, né? Sim, a Luísa acabou de falar desse autor aqui. O nome dele é Marcel Duchamp. É um francês. Isso. O nome da obra é A Fonte, de Marcel Duchamp. É essa obra aqui que a Luísa fez referência. Tá bem? Acho que dá para ver bem aí, né? Marcel Duchamp, A Fonte. O que Marcel Duchamp... Foi um dos maiores protestos que teve
Na verdade, não foi um dos maiores, mas foi um dos mais conhecidos. De certa forma, Luísa, o Marcel Duchamp ele não fez só um protesto, ele inaugurou, na verdade, uma outra forma de fazer arte, né? Ele está, na verdade, questionando, né, a forma antiga de fazer arte. Ele fala, olha, todas as coisas, todas as formas, todos os objetos têm expressão, né? E se eu pego esse objeto e coloco dentro do museu, que nós acabamos de falar no texto, que era um lugar privilegiado, né, onde teoricamente a arte se mostrava, então ele falou, peraí, mas então eu posso pegar um objeto, botar nesse lugar privilegiado e ele vai se transformar numa obra de arte. E, fazendo esse gesto, ele questiona a maneira de fazer arte anterior. Isso gerou polêmica, né? As pessoas, como assim, né? Como pode? Você vai fazer isso e o pincel, e a tinta, e a tela, né? Isso vai gerar questões filosóficas, inclusive, né? O que é arte, né? E aí, na verdade, o mais interessante não é nem a resposta que a gente vai dar para isso, né? Mas são as perguntas, né? E as discussões em torno desse gesto do Marcel Duchamp, que inaugurou um período novo na arte, né? Muito bem lembrado, Luísa. O cara é um gênio. Ele não tem o que falar, tá vendo? Ele foi um gênio. Isso mesmo. Genial isso que ele fez, foi incrível. Você teve essa referência, você aprendeu essa referência onde? Em qual no ano passado, eu tive com esse negócio gravado nas minhas aulas do ano passado, no nono ano. Fiquei com esse negócio gravado na minha cabeça. Sensacional, porque é muito importante, né? Foi um gesto dentro da arte que é muito assim representativo, né? De uma mudança de olhar, né? De um questionamento. Você pode dizer até uma denúncia, você pode usar isso, porque é uma violenta. Ele violentou uma maneira de olhar, né? Uma maneira de olhar, né? E as pessoas ficaram incomodadas, né? Porque você gera um incômodo, né? A arte contemporânea, ela é uma arte que gera incômodo no outro, né? Não sei se foi o ano passado, acho que foi 2018. Eu propus lá com os alunos, acho que já saíram do Brasil China. A gente fez uma performance ali no. Eu tenho esse vídeo, vou ver se consigo encontrar, capturar o vídeo, recuperar o vídeo para passar para vocês. Nós fizemos um círculo, né, ali no refeitório, na hora do recreio, e a proposta era, a gente vai ficar, eu estava seguindo a proposta do Augusto Boal, que é um teatrólogo, né, da teatro oprimido, e aí a proposta era, a gente vai ficar em círculo, todo mundo virado para fora, e a gente vai ficar em silêncio, ali, num círculo. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês não sabem as reações que aconteceram depois dos comentários. Tinha pessoas que chegavam perto da gente e falavam assim, bem feito, o professor colocou vocês de castigo aí, e as pessoas, uns chegavam e perguntavam, vocês estão quietos por quê? E a gente não respondia, e as pessoas ficavam com raiva, mas o que está acontecendo? Eu preciso saber o que está acontecendo, que negócio é esse? Mas várias pessoas falaram dessa questão da punição, bem feito, apontando o dedo, tá vendo? Vocês fizeram bagunça, ninguém sabia do que se tratava. Mas olha o que está na imaginação das pessoas, né? A forma de interpretação é imensa, gigante. Exatamente, né? Mas a gente começa a analisar, porque aí depois que a gente voltou para a sala, a gente perguntou, mas peraí, eles perguntaram, professor, mas por que eles falaram aquilo? Eu falei, mas, gente, a gente pode conversar sobre isso, né? Por quê? Porque tem pessoas que elas vivem em situação sempre de questionamento e de punição. Então, o que elas veem, né? Elas veem o que elas vivem, né? Então, é uma coisa que aí a gente vai encontrar uma relação entre a filosofia, a arte e a psicanálise, né? Porque o que a pessoa fala, às vezes ela nem tem consciência do que ela está falando. E a arte, né, atinge a gente nesse lugar que a gente não sabe bem, né, que a gente guarda. É muito interessante isso, né? Então, assim, a aula de hoje era para falar sobre. Não era para falar sobre isso que eu falei agora no final, né? Mas era para tratar desse ponto
desse ponto específico que é, né, a arte está em todo lugar, mas nem sempre foi assim, né? Resumidamente falando, né, a arte está em todo lugar, mas nem sempre foi dessa forma que a gente, né, consegue enxergar hoje. Então é preciso que a gente tenha conhecimento histórico para poder entender o presente, né, e vislumbrar o futuro. Se a gente não conhece o passado, né, o que aconteceu no passado, a gente não tem condições de analisar o que a gente vive, né? Alguém quer falar? Não, tava só esperando só você acabar e falar sobre isso também, cara, porque é um negócio. Ai, desculpa te chamar de cara, é o costume. Tudo bem. Que esse negócio das pessoas chegarem agora e não souberem a história é uma coisa. Porque os artistas têm anos e anos de histórias de luta para poderem conseguir algum lugar os lugares que a gente tem hoje no mundo da arte. Isso é uma coisa que realmente as pessoas precisam entender. Porque muita gente desvaloriza a arte, mas nem sabe a trajetória dela, não sabe o tanto que as pessoas lutaram para conseguir esse lugar, entendeu? Que a gente tem hoje. Exatamente. E tem um artista chamado Tom Zé, ontem eu vi um vídeo, né, ele falando que exatamente o que você falou, de certa forma, em outras palavras. Quando a arte, a expressão artística de um povo, ela se transforma em produto, que leva muito tempo para isso acontecer, ninguém mais rouba. Então, aquela característica, por exemplo, ele deu exemplo, né? Por exemplo, o Milton Nascimento, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, o baile, o corpo de baile, corpo de Minas Gerais, que é um grupo de dança, eles têm trabalhos muito solidificados, né? E que eles têm uma identidade já, né? Tão forte que representa o país de certa forma. E isso não tem como você roubar, entendeu? Não tem como você como é que eu vou dizer? Não tem como você deturpar, entendeu? Ou mudar aqui. É um produto forte. Então, quando você fala Caetano Gil, né? Você remonta a um período histórico nosso, que a gente passou por dificuldade, mas que foi combatido com a arte. Então, são coisas muito potentes, entendeu? A arte traz essa potência. Acho que é isso. Alguém tem um comentário a mais do que a Luísa para fazer aí? Ou perguntas? Se que tiver pergunta, pode escrever, tá? É verdade, pode escrever. Avisar. É que às vezes Pode. as pessoas ficam com vergonha, mas. Mas acho que, então, uma coisa que eu estava até falando com. Na verdade, eu estou escrevendo um artigo para uma revista falando sobre o EAD. Quer dizer, que não é. Esse aqui que a gente está fazendo não é educação à distância, é uma educação remota. No entanto, né, por exemplo, no Classroom, que vocês têm lá, vocês só pegam a atividade e fazem e devolvem, né? Seria uma comunicação assíncrona. O que isso quer dizer? Você não precisa estar no mesmo tempo em que eu coloco a atividade. Né? Eu posso colocar a atividade agora, você pode ver mais tarde. A gente não precisa. Aqui, essa comunicação é uma comunicação síncrona, porque a gente está em tempo real, né, conversando. Só que o que acontece? Ela pode ser mais prazerosa ou menos prazerosa, porque se você não divide com o professor, né, com a pessoa que está mediando, não divide a fala, né, ela fica cansativa para quem está dando aula e para quem está assistindo. O que acontece? Na sala de aula presencial, quando nós estamos juntos, existe uma coisa chamada atenção flutuante. Essa atenção flutuante fica aí. Você olha para a janela, você conversa com um colega, você tem aquele ambiente ali, você dá uma olhadinha no celular, né? E isso distrai um pouco, vai e volta, você volta lá na aula. Aqui não tem essa possibilidade. Você só tem a tela aqui e você tem só a minha voz. Se a minha voz for uma voz que cansa, né? Que você naturalmente não vai assistir, você vai, né, não vai se interessar. Então, para que isso fique mais fluido, né? É interessante, por exemplo, que a Luísa fale, que o Pedro fale, né? Que a Ana fale, que o Arthur fale. Por quê? Aí foi uma invenção da minha cabeça, né? A gente vai fazer substituindo a atenção flutuante da aula presencial, a gente vai colocar aqui uma modulação da digital sonora. O que eu estou falando com isso? A voz da Luísa é diferente da minha, né? Que é diferente da Ana, que é diferente do Arthur, que é diferente do Pedro. A gente precisa disso,
né? A gente precisa se escutar aqui nesse ambiente para que a aula fique mais leve. Vocês vão sentir mais facilidade se vocês fizerem isso com os outros professores. E aí você também incentiva o professor também, né? Porque aqui desse lado aqui, né, as dificuldades e, vamos dizer assim, as incertezas, dificuldades, o cansaço, né, é tão grande quanto aí onde você está me escutando, né? Os pais de vocês, né, que estão vivendo dificuldades, os professores não são diferentes. Compreenderam? Compreendo. É isso. Então acho que a gente pode terminar, se ninguém quiser falar nada, nem dar um tchauzinho. Dá um tchauzinho pro tio Celso aí, pelo menos, né? Ô, gente, vamos dar tchau pro tio Celso. Na voz aí. Professor. Beleza, Desculpa valeu. não ter falado nada nessa aula, que eu entrei atrasada. Aí eu perdi a maioria do assunto. Não tem problema, meu amor. Você escuta e qualquer coisa que você escute, palavra ou gesto, você pode se pronunciar. Pelo que eu entendi, vocês estão falando sobre manifestações na arte, não é? Sim, sim, falamos de algumas, né? Ano passado foi a época que eu estudei mais manifestações na arte, que foi a manifestação da arte no Brasil, quando era militar, que aí foi manifestação musical, manifestação artística. Eu gosto muito sobre esse assunto. Se eu tivesse entrado mais cedo, eu poderia ter falado mais. Na próxima aula, nós vamos ainda falar um pouquinho mais disso. Fique tranquila. Tá. Beleza? Eu vou deixar lá essa aula gravada lá no Classroom com atividade para vocês e vou botar a foto do texto que eu li hoje também, beleza? Tá bom, obrigada, professor. Tá bom, professor. Valeu, gente! Tchau, professor. Tenha um bom final de semana. Final de semana. Vocês também. Tchau.